Bom dia, primeiros anos! Iniciando a gravação da nossa aula de hoje, dia 13/8, aula de língua portuguesa, correção das atividades da apostila sobre processo de composição de palavras. Então, correção das atividades, apostila páginas 26 e 29, apostila 3. Antes da gente iniciar, vamos relembrar que nós identificamos dois processos de formação de palavras. Os processos por derivação, que nós já estudamos, os processos por composição, que são os processos formados por justaposição e por aglutinação, e vimos ainda outros processos além desses daí. Na aula da semana passada, nós discutimos os dois processos de composição por justaposição e aglutinação. E no finalzinho da aula eu comentei com vocês que além desses processos, outras palavras se formam ainda por processos diferentes, não são nem por derivação e nem por composição. Como é o caso do processo formado por hibridismo, onde nós temos a junção de dois elementos diferentes, dois radicais de origem diferentes, como a palavra automóvel, em que eu tenho um radical grego e um radical latino. Eu tenho ainda o processo formado por onomatopeia, que é quando eu crio, palavras para representar um determinado som, para simbolizar um determinado som. Temos o processo criado por redução ou abreviação. Nesse processo ainda aparecem o uso das siglas, A redução ou abreviação é quando você reduz uma palavra, por exemplo, motocicleta, você forma moto. Cinema, você forma cine, fotografia, foto. E ainda quando você utiliza siglas para se referir, para identificar determinadas coisas. Como, ao invés de dizer Organização das Nações Unidas, a gente utiliza a sigla ONU. Temos ainda o processo formado por estrangeirismo, quando nos apropriamos de palavras de outros idiomas, e algumas podem passar pelo processo de aportuguesamento, como abajur, que é o francês, abatju no francês, e nós já abrasileiramos, aportuguesamos com a ideia do abajur, ou até mesmo outras expressões como o mouse, que é herdado do inglês, e nós continuamos usando da mesma forma, sem aportuguesar. Lembrando ainda que, além desses 4 outros processos, nós destacamos o neologismo, que é a criação de novas palavras para representar alguma coisa que é necessário no momento. Então, é uma palavra criada para uma necessidade. Você precisa representar alguma coisa, você precisa definir alguma coisa e você não sabe que termo usar. Então, nós criamos novas palavras para uma necessidade momentânea. Então, a partir disso aí, as atividades que se iniciam nas páginas 26 a página 28 trabalham exatamente com esses outros processos de formação. Lá na página 26, questão 4. Ok, João Pedro, sutiã que vem do sutiã, Certinho. Pessoal, tá ok? Tá muito rápido? Está dando para acompanhar? Vou iniciar a correção agora. Ok? Ok, Ana Carolina. Vamos lá então, pessoal. Valeu, Arthur. Com base na troca de mensagens a seguir entre dois amigos e em sua experiência com esse gênero textual, assinale as características que podem ser observadas. Observe que nós temos aqui uma mensagem trocada entre amigos, Vamos ao cinema? Que? Não tem prova? Tá sucê? Ok. Depois do churras do Gui? Belê. Observem que é uma conversa que utiliza a linguagem informal, porque nós temos aqui redução, abreviações de palavras e até mesmo termos que, se eu não faço parte desse universo, desse grupo de pessoas ali, provavelmente eu não vou conseguir entender, Creio que a conversa aqui é a seguinte: vamos ao cinema? Como assim, O quê? Não tem prova? Ah, tá sossegado, Tá de boa, fique sossegado. Acho que esse sossego que ele quis dizer aí deveria ser uma abreviação, uma redução de sossegado. Ok, depois do churrasco no Gui, O Guilherme, vai saber, Aguinaldo, não sei. Belê, uma espécie de beleza. Ok, Arthur? Sucê deve ser de sucesso mesmo, Sossegado, desculpa. Tá sossegado, tá de boa, isso aí. Beleza.
Então, vamos lá. Nós podemos identificar aqui que esse gênero textual que nós utilizamos, que é essa conversa, né, troca por meio de troca de mensagens, ela faz uso de textos curtos. Por quê? Porque o momento pede. É algo rápido que você manda ali pelo WhatsApp ou por um torpedo. Ninguém manda torpedo mais hoje, mas tudo bem. Então, você abrevia. Por isso, os textos curtos fazem parte, né, desse tipo de conversa, desse tipo de comunicação. Nós não temos o predomínio da sequência narrativa, até porque se eu tenho textos curtos, a sequência narrativa ela é descartada. Quando eu vou narrar, eu vou descrever de forma detalhada, contando os acontecimentos. Então, se eu fosse fazer uma narrativa, eu deveria dizer: fulano, o que você acha de irmos ao cinema dia tal, tal hora? Não é esse o objetivo. Eu quero uma mensagem que seja rápida, instantânea e que a resposta também seja algo rápido e instantâneo. Por isso, descartamos a sequência narrativa. É utilizada por pessoas de diversas faixas etárias e classes sociais. Ok, mesmo que aqui nós temos termos que fazem parte de um universo mais jovem, né? Talvez adolescentes, jovens, ou não sei, um determinado grupo, né? Como skatistas, né? Raps, mas são pessoas de faixas etárias diferentes e classes sociais diferentes. O uso da abreviação é algo para facilitar a nossa comunicação. Como no momento eu quero pergunta com resposta rápida, então eu faço uso disso aí. Uma letra pode substituir palavras inteiras, com o objetivo de se ter mais agilidade e rapidez. Beleza, né? Tá certo. Quando você diz assim, você coloca só o C, né? Então, essas abreviações que nós fazemos, né? S de sim, ok. Então, essas abreviações que nós fazemos têm esse objetivo, de demonstrar agilidade e rapidez. Marcas de oralidade, isso é nítido, né? Que é marcas das oralidades, da comunicação do dia a dia, das expressões que nós usamos no dia a dia, como o Arthur colocou antes, né? O tá sucê aí, a ideia de tá de boa. Então, esse tá de boa já é uma marca de oralidade, já é uma forma de comunicação cotidiana dentro da linguagem coloquial. Vale destacar também que as marcas de oralidade são expressões como aham, tá, ok, é. Alguém faz aquela afirmação, né? Por exemplo, Arthur, então o que você acha da gente organizar o trabalho de história dia tal? Arthur vai lá e coloca tá ou aham. Esse tipo de expressões também marcam para a gente o uso dessas marcas de oralidade aí. Ok? Continuando. Predomínio da linguagem formal. Se eu tenho marca de oralidade, se eu tenho a presença ali de uma linguagem que demonstre o uso do cotidiano, que demonstre uma comunicação do cotidiano, então eu não tenho predomínio da linguagem formal. Eu tenho predomínio da linguagem informal. Ok? Usam-se abreviações com o objetivo de ter maior agilidade e rapidez. Isso acontece sim. A gente utiliza a abreviação com esse intuito aí. Pessoal, só um momentinho, tá? Ok, pessoal? Então, perguntas até aqui? Dúvidas? Próxima questão, então, é a questão 5. Nas frases, substitua a palavra reduzida pela sua forma original. Estou meio deprê hoje, porque encontrei por acaso com o meu ex. Então, eu tenho aqui, né? Estou meio depressiva hoje, porque encontrei por acaso com o meu ex. Poderia ser um ex-namorado, um ex-marido, né? A expressão só ex também, apesar de ser pra gente um prefixo, ela também indica uma abreviação. Ele é meu ex. Ex o quê? Ex-namorado, ex-marido, sei lá. Mas é ex. Então, eu tenho duas palavras aqui para serem substituídas. Deprê, que é depressivo ou depressiva, né? Eu creio que deve ser depressiva. E porque é meu ex, então provavelmente é uma mulher quem fala. Então, depressiva e ex poderia ser uma espécie de ex-namorado ou ex-marido. Hoje é dia. Meu note travou. A TV não funciona.
Também tenho duas abreviações. Hoje é dia. Meu notebook travou e a televisão não funciona. Nós ainda abreviaríamos esse TV aqui por T e V, né? Só duas letrinhas. Ao invés de duas sílabas, a gente abreviaria ainda por T e V, né? Ninguém diz, né, Arthur? TV assim, né? Mas tudo bem. Então, notebook e TV. Preciso ir ao otorrino. Preciso ir ao otorrinolaringologista. Acertaram isso aí? Otorrinolaringologista. Pior que sim? Ok, tá aí, ó. Otorrinolaringologista. Pare com essa neura. De neurose, né? Pare com essa neurose. Ok? Então, todas as 4 orações aqui trabalhando com a ideia de redução. Neurastenia. Nossa, Nicolas, nunca ouvi isso. De onde você desenterrou essa palavra? Neurastenia. Geralmente, quando você fala assim, pare com essa neura, é porque a pessoa está neurótica. Então, se a pessoa está neurótica, é porque vem de neurose, né? Então, pare com essa neurose. Não sei de onde você tirou esse neurastenia. Vou até anotar a palavra aqui para procurar saber depois, tá? Ok, pessoal? Leia o classificado disposição irritadiça. Então, mas eu nunca ouvi o termo, entendeu, Nicolas? Eu nunca ouvi o termo. Então, eu vou procurar para ver de onde ele é derivado aí. Nunca tinha ouvido. Reescreva-o substituindo as palavras reduzidas pelas formas originais. Antes da gente responder a A, pergunto pela B. Por que as palavras são abreviadas nos classificados? É normal quando você lê um anúncio, um classificado, você vê essa abreviação aqui, você vê termos abreviados. Nesse caso aqui eu tenho, ó, vendo, apto, itu, SP, 2 dormes, com armes, SL, cose, lave, 1H, TR. Então eu tenho todo um anúncio abreviado. Por que nós fazemos essas abreviações nos classificados? Não sei se vocês têm conhecimento, mas nos classificados paga-se por caractere. Paga-se por cada letrinha que você coloca. Não é nem só para caber, não, João. É por uma questão de economia. Você paga por letra no anúncio publicitário. Não é por palavra, é por letra. Então, a quantidade de letras, ela varia aí o valor do anúncio. Ok? Por letra e tamanho da letra ainda. Arthur, você levantou a mãozinha aí. Você quer dizer alguma coisa? Não, eu ia justamente responder isso. E eu tava querendo saber se tipo, por número ia pagar alguma coisa. Como? Por número. O número é considerado um caractere também. É como se fosse uma letra. Então tá, e aproveitando, essa parada aí de TR11, XX seria tipo o número do trabalho? Alguma É coisa porque assim? para não. Isso aí, para não colocar o número, né? Igual apareceu aqui em cima 999, eles colocaram um XXX. É como se fosse Saquei. um 99824244. 65, aham. Entendeu? Tá ok. Ok. Valeu. Então vamos lá, as palavras são abreviadas por uma questão de economia, né? Como o João já colocou aí, é para caber também? Sim, mas é por uma questão de economia também, porque as palavras, os caracteres são cobrados, né, individualmente. Cada caractere é cobrado. E aí eu tenho aqui essa substituição das palavras reduzidas. Rancho Grande, vendo apartamento. Em Itu, São Paulo. 2 dormitórios com armários, Nicolas. Seria a ideia de armários embutidos, quartos já com modulados. Entendeu? 2 dormitórios com armários, então eu tenho armários tanto nos quartos quanto na cozinha. Então seriam móveis embutidos. 2 dormitórios com armários, sala, cozinha, lavanderia, uma vaga de garagem, né? Uma garagem. Tratar, que é esse TR, pelo telefone a seguir. Então, espero que todo mundo tenha acertado, né? Apartamento, São Paulo, dormitórios, né? 2 quartos, armários, sala, cozinha, lavanderia, uma garagem. E o TR que vem de tratar. Ok?
Hibridismo. O hibridismo é aquele processo... O Itu permanece, porque é Itu mesmo, Gustavo, o nome do local. Só SP que você vai colocar São Paulo, tá? Que é uma sigla, né? Mas o Itu é o nome do local. Certo? Ok. Então, o hibridismo é aquele processo de palavras em que nós juntamos, né? Unimos ali dois radicais diferentes. Então, vamos aproveitar o exemplo aqui, ó. Sociologia, sócio do latim, logia do grego. Sambódromo, samba, luba, né? Luba tá aqui, ó. Língua bantu, falada na República Democrática do Congo, também conhecida por Chiluba, Siluba ou Tiluba. Então, o sambódromo é formado por samba, que é esse linguajar luba, e o dromo, que é grego. Burocracia, buro, do francês, e cracia, do grego. Capim, gordura, capim vem do tupi e gordura do português. Una um morfema da primeira coluna com outro da segunda e forme palavras híbridas. Espero que tenha dado assim de vocês também, porque as opções aqui não dá pra gente ficar trocando, não. Então, eu tenho metamorfose, endovenoso, antipatriótico, televisão e psicomotor. Não dá para formar endopatriótico, endovisão. Então, as opções... Não tem mais opções, não. As opções são essas daqui mesmo. Ok? Posso passar a folha? Ah, para esperar, Gustavo? Tô perando, então, Gustavo. Quando puder, você avisa. Certo? Ok, Gustavo? Eita! Dá um print aí, depois você anota. Beleza. Valeu, Gustavo. Então, continuando. As questões de 8 a 6 referem-se a este trecho da letra de uma canção de Gilberto Gil. Leia e observe sua riqueza. Conhecem essa música? Já tinham ouvido, ou já ouviram ou conhecem a letra? Já tinham lido? Não? Pela internet. Criar meu website, fazer minha homepage. Com quantos gigabytes se faz uma jangada e um barco que veleje? Que veleje nesse informar, que aproveite a vazante da informaré, que leve um oriqui do meu velho orixá ao porto de um disquete de um micro em Taipé. Então, é uma música aí de Gilberto Gil, trabalha bem com a questão aí da tecnologia, né? Faz referência aí à internet, ao uso da internet. A música toda trabalha com uma ideia metafórica de navegar pela internet, né? Velejar por esse mar que é a internet. Essa ideia de ser um campo, né? Na verdade, um mar, não é nem um campo, né? Um mar de conhecimentos, né? Então, navegar por esse mar de descobertas tecnológicas. E aí a pergunta 8 diz assim: quais são as palavras relacionadas ao campo lexical da informática? Então, da informática nós temos internet, lá no título, website, homepage, gigabytes, disquete e micro. Acho que disquete não é nem da época de vocês mais, né? Vocês já devem ter, quando vocês nasceram, acho que o disquete já nem existia mais. Vamos lá, eu ainda peguei a época do disquete. Na verdade, eu ainda peguei aquela época do computador imenso, né? Mas tudo bem. Então, repetindo. Internet, website, homepage, gigabytes, disquete e micro. Micro, ok? E micro. Dessas palavras, quais têm origem em outras línguas e que línguas ou são essas? No geral, além dessas palavras da internet, nós usamos outros elementos aqui. Micro é de microcomputador. Ok, João Pedro? Microcomputador. Hoje vocês usam PC, né? Mas antigamente se usava a expressão micro. Então, vamos lá. Além dessas palavras que fazem referência ao campo da internet aqui, micro SD, onde você está vendo aqui?
Micro SD, acho que seria disquete. Bom, não sei. Não sei te responder, tá? Ok, Nicolas? Não conheço também, não sei te responder isso aí, não. Então, continuando. Além dessas palavras aqui que utilizam, né, esse linguajar da informática, voltado para esse campo aqui lexical da informática, nós temos ainda duas expressões que aparecem aqui, que é o oriki e o orixá. Vocês têm lá no final a tradução, né, que são palavras de origem africana. Oriki, que é para a gente oração em forma de versos, frases ou poemas, criada para saudar um orixá. E o próprio orixá, que é um deus africano. Cada orixá corresponde a um elemento da natureza e a um poder distinto. Então, a partir disso, as palavras que têm origem em outras línguas. Todas essas palavras que nós citamos aqui em cima, que fazem parte do campo da informática, elas são de origem inglesa. Né? Então, vem do inglês, website, homepage, gigabytes, disquete, e o próprio micro aqui, né, é de origem inglesa. Então, são de origem inglesa, enquanto as palavras oriki e orixá são de origem africana. Então, nós temos duas línguas aqui. A língua inglesa, no campo da informática, e esses dois elementos que aparecem aí da língua africana. Ok? Certinho? Continuando, então, aqui. Fala, Arthur. Nossa, tá tenso aqui, tô engasgando demais. Fala aí, Arthur. Francesa qual? Disquete? Não. Disquete de origem inglesa. Não achei nada de origem francesa, não. Não, informaré é um processo de composição. Tá bom? Taiwan, asiática. Arthur, fala sério, né? Quer complicar, Arthur? Fala sério, né? Não vou saber te responder isso aí, não. As palavras da língua que nós usamos, né? As palavras que nós usamos aqui de origem inglesas com relação... As palavras que nós usamos aqui no campo da informática, desculpa, elas têm origem inglesa. Qual palavra, Leandro? Qual palavra, Samuel, que você está falando aqui? Disquete? Bom, posso colocar aqui para estar pesquisando, mas... Taipé, que faz referência... Taipé, que é uma palavra que aparece aqui, que faz referência para a gente, é um termo usado, né, que é uma região lá de Taiwan. Ok? Agora, disquete, eu posso pesquisar, mas não tenho esse conhecimento, não. Até onde eu sei, né, a ideia dos elementos aí que fazem parte do campo da informática são de origem inglesa. Ok? Mas eu posso pesquisar a ideia do disquete. Certo? Ok, então. Questão 10. Há casos em que a nova palavra é criada por meio da redução de uma já existente. É o que acontece com cinema, por exemplo. Esse substantivo é uma redução de cinematógrafo. Olha que hoje nós já chegamos até o cine, né? Cine, que veio de cinema, cinema que já veio de cinematógrafo. Então, no fragmento, há uma palavra formada por redução. Que palavra é essa e qual a palavra que lhe deu origem? A palavra formada aqui por redução é a palavra micro, que acontece lá na última linha, no último verso. Micro, que veio da palavra microcomputador. Ok? Então, a palavra é micro, que veio, né, do original microcomputador. Pode falar, Nicolas. Quiser abrir o microfone, pode ficar à vontade. Não, é o fragmento da música aqui, ó. Se você observar aqui, você vai usar, ó, as questões de 8 a 16 referem-se a esse trecho da letra da música. Tá bom? As questões de 8 a 16 referem-se a esse trecho aqui
a esse fragmento aqui da música. Certinho? Ok, então, resposta 10, da 10, então é micro, que veio de microcomputador. Analise a palavra homepage. Vamos lá, então. Como se formou essa palavra? Nós temos aqui o acréscimo de dois radicais diferentes, né? Home mais page, formado aí por um processo de justaposição. Então, você poderia dizer que é formado por composição. Se você não quisesse colocar justaposição, você poderia só colocar formado por composição. Ou seja, dois radicais diferentes formando aí uma palavra composta. Homepage, home mais page. Quantos radicais constituem a nova palavra? Dois radicais. Por isso que é composição. A ideia da composição que faz com que ela se diferencie do processo de derivação é que no derivação nós temos um único radical. No processo por composição nós teremos dois radicais. É correto afirmar que esse vocábulo foi formado por derivação? Então, essa C já explica para a gente o que nós respondemos lá na B. Não. Por quê? Né? Justificando. Derivação é um processo em que nós formamos palavras a partir de um único radical, enquanto o processo por composição permite a formação, né, ou exige, na verdade, a formação a partir de dois radicais. Ok até aqui, para a questão 11? Certinho? Ok. Observe as palavras informar e informaré. Elas são dicionarizadas por quê? Ou seja, são palavras que existem no dicionário, que eu posso procurá-las no dicionário? Eu vou encontrá-las? Não. São, na verdade, neologismos. Foram criadas para representar no momento que o autor queria dizer, que era o quê? Uma maré de informações, um mar de informações. Então, eu tenho aqui, não são dicionarizadas porque são neologismos. E o que significa na letra da canção? Exatamente o que a gente consegue perceber lá pela formação, né? Um mar de informações, ou seja, uma maré de informações. Como o autor criou esses termos? Apresente uma hipótese justificando. Ele usou os dois radicais, né, juntando a ideia do mar, que traz para a gente essa ideia, né, é sinônimo de grandeza, de grandiosidade, de algo que ainda precisa ser descoberto, ser desbravado, mais o radical de informações, que seria a ideia de adquirir, né, conhecimento. Então, seriam informações retiradas aí de um campo ainda a ser descoberto. Por isso, a ideia do mar de informações, de uma maré de informações. Aí vocês podem estar explicando com as palavras de vocês como vocês acharem que fica melhor, tá? Então, ele criou esses termos unindo os radicais mar, né, e informe, né, juntando aí a ideia de mar de informações, maré de informações. Certo? Os versos com quantos gigabytes se faz uma jangada se referem a que ditado popular? O que eles significam? É aquele velho ditado, né? Com quantos paus se faz uma canoa? A gente ouve dos antigos, né? Vou te mostrar, vou te dizer com quantos paus se faz uma canoa. E qual é a ideia? Né? O que eles significam? É a ideia de que você precisa observar com quantas informações se faz um gigabyte, ele usou aí com quantos gigabytes se faz uma jangada, né? Com quantas informações ou quantas informações cabem dentro de um gigabyte. Mas quando você diz assim, Arthur, com quantos paus se faz uma canoa, ou seja, eu vou dizer para você o que é necessário para você realizar alguma coisa, fazer algo bem feito. Mas aqui ele quer saber a ideia de com quantos gigabytes se faz uma jangada, ou seja, com quantas informações eu formo um gigabyte, né? Eu defino um gigabyte. Com quantas informações cabem num gigabyte? É essa a ideia. Que não é para você explicar o ditado, é para você explicar aqui em cima, ó, com quantos gigabytes se faz uma jangada.
ok? Quantas informações cabem em 1 GB, né? Que você consegue colocar dentro de 1 GB, é essa a ideia. Com que a internet é comparada no texto? A internet é comparada no texto com o mar, né? A ideia... Ah, você explicou o ditado, né, Arthur? É porque ele citou o ditado, mas ele quis que você fizesse analogia. Metaforicamente, o ditado foi usado para representar o quê? A internet, então, é comparada a esse mar de informações. É a ideia de navegar na internet. Nós usamos muito essas metáforas, né? Navegar na internet. É como se a internet fosse um mar de informações. Então, pelo trecho lido, a gente observa que toda a canção trabalha exatamente com essa ideia de possibilidades de conhecimento, né? As possibilidades que você tem de alcançar informações e conhecimentos ao navegar na internet. É exatamente isso aí, o campo do conhecimento, né? O campo da internet que te permite novos conhecimentos. Dessa forma, a linguagem que nós utilizamos aí no texto, que nós identificamos, percebemos, é uma linguagem de caráter conotativo. Tanto que aqui em cima, na questão 13, foi pedido para que a gente explicasse um ditado popular. Então, o ditado popular está no campo metafórico. Foi feita a associação de com quantos paus se faz uma canoa para a ideia de com quantos gigabytes se faz uma jangada. Dessa forma, valeu, Gustavo? Dessa forma, o uso da metáfora nos leva a compreender que a linguagem usada é uma linguagem conotativa. Certo? E a última, que é a questão 17, diz assim, ó. Veja no poema ao lado de que forma o texto incorpora ao texto escrito o som produzido por um relógio. Então, eu tenho a ideia de que o relógio parado, o ouvido ouve o tic-tac passado. Como é possível o ouvido ouvir o tic-tac passado de um relógio parado? Relógio parado, mas o ouvido ouve o tic-tac passado. E aí ele pergunta para a gente. Foi difícil? Se vocês voltarem aqui na pergunta, tá assim, ó. Como é possível o ouvido ouvir o tic-tac passado? Vamos fazer uma análise aqui. A gente ouve tic-tac do relógio. Tic-tac, tic-tac, vamos dizer assim. Se alguém já foi ou já conhece, foi na casa de alguém ou conhece alguém que tem aqueles relógios antigos, né? Longos, né? Pendurado na parede, que às vezes vai do teto até o chão, né? Eu tenho exatamente esse som que fica ali na casa ou no ambiente o tempo todo, do tic-tac, tic-tac. Mesmo se o relógio estiver parado, se o relógio não estiver com pilha, não estiver funcionando, as engrenagens estiverem paradas, quando nós olharmos para o relógio, é isso aí, é uma lembrança que fica em você. Você olha para o relógio e automaticamente vem no fundo da sua mente, tic-tac, tic-tac. Se o relógio estivesse funcionando, era esse o barulho que faria. Isso aí, fica na cabeça da gente, é uma memória sensorial. Certo? Então, é algo que fica, né, é algo subjetivo, que fica na lembrança da gente. Certinho? Então, é possível ouvir porque é uma memória sensorial. Dúvidas? Perguntas? Questionamentos? Né? Tirando as perguntas que me fizeram aí de origem francesa, origem, né, tailandesa e vai embora aí, mas perguntas que eu possa estar respondendo. Eu entendi, Arthur. Pessoal, então aguarda só um momentinho, tá? Vou encerrar aqui e já vou falar com vocês.